Fala, Dev, beleza? Mais um episódio do Use Case, o podcast que a gente traz as empresas, na verdade a gente traz os programadores e programadoras das empresas pra gente conversar sobre como as tecnologias que a gente apresenta aqui na Rocket e até outras várias tecnologias estão sendo utilizadas para resolver os problemas lá por dentro. Hoje a gente trouxe o pessoal da Globo, na verdade eu vou pedir para eles falar um pouquinho mais, porque eu sei que existem dentro do Grupo Globo várias empresas, é TV Globo, é Globo.com, e eles vão explicar um pouquinho de qual parte eles fazem lá dentro e os projetos que eles estão criando. Antes de mais nada, então, vocês já me conhecem, eu quero pedir que eles se apresentem aí, pode ser começando pelo Robson. E aí? Opa, tudo bem, gente? Eu queria primeiro agradecer aí o convite para a gente participar aí do podcast. Meu nome é Robson, eu sou coordenador de desenvolvimento lá da Globo. Na verdade, é um dos times da Globo, na verdade, né? Porque a gente tem vários squads de desenvolvimento lá dentro. Eu sou formado em Ciência da Computação pela UF, tenho pós-graduação em Big Data pela Infinet e hoje estou aqui para trocar essa conversa com vocês, experiência, conhecimento, acho que é isso aí, gente. Então, pessoal, meu nome é Julien, sou desenvolvedor full stack, trabalho com Node, React, Angular, React Native também. Trabalho lá com o Robson, na área lá de inovação da Advertising. Já estou lá para fazer 4 anos. Sou formado em análise de sistemas pelo Estácio e fiz também curso técnico de programação de jogos digitais no Nave. Fala aí, pessoal, boa noite. Eu me chamo Felipe Macedo, sou desenvolvedor full stack lá na Rede Globo, sou da equipe do Robson, trabalho junto com o Julien também e atuo diariamente também com a tecnologia JavaScript, utilizando React, Node, React Native. No dia a dia eu também costumo atuar também AWS e eu ainda estou me graduando, não sou formado ainda. Anteriormente à Globo já trabalhei em 2 startups, estou lá, vai fazer 1 ano e eu acho que é isso. Ô Felipe, se tu puder só tomar uma água aí, cara, pra mostrar assim o teu copo ali. Pô, aí sim. O pessoal aí que não tem um copo provavelmente tá fazendo alguma coisa pior do que poderia estar fazendo lá em novembro do ano passado, mas eu e o Felipe já estamos devidamente caracterizados. Galera, eu acho que todo mundo já conhece, né? Assim, não tem nem como falar que alguém não conhece a Globo, mas contextualizem, por favor, algum de vocês, ou se todo mundo quiser contextualizar pra gente, o que é, claro, não o que é a Globo, mas qual que é o papel de vocês dentro da Globo e como que a Globo tá subdividida ali entre, não todos os squads de desenvolvimento, mas eu sei que existem algumas grandes divisões, assim, né? Qual vocês fazem parte e qual o papel de vocês aí dentro? Passando assim, Diego, hoje a Globo, hoje não, na verdade, já tem 1 ano para cá mais ou menos, a Globo está sofrendo uma transformação dentro da tecnologia. E é assim, a Globo está tentando não, né? Já está se posicionando hoje como uma media tech. Uhum. E esse posicionamento está trazendo uma transformação dentro da tecnologia que faz com que a tecnologia passe a ser um core business dela. Ou seja, não só apenas a produção de conteúdo, como a Globo já é conhecida há muito tempo. E isso faz com que a tecnologia cada vez fique mais na vitrine dessa empresa. E o investimento acaba sendo relativamente maior. Falando um pouco da área que a gente trabalha, antes eu digo de 1 ano para trás, a gente trabalhava muito numa área de inovação, que era a área de pesquisa e desenvolvimento da Globo. E muito muito da consequência das entregas que a gente fazia era com foco em inovar no ar. E assim, em cima dessas inovações, a gente se apoiou muito na tecnologia de Node, de Angular, de React Native, e com essa bagagem a gente hoje acabou migrando para uma área hoje que a gente chama, área não, na verdade, é uma diretoria que é de Advertising. A nossa área hoje é de Branded Content e Merchandising. Então tudo que envolve tecnologia e merchandising dentro da Globo, nosso time está envolvido. Com toda essa jornada que a Globo passou, a transformação lá na tecnologia está sendo bem notória. Eu acho que depois o Julien e o Felipe eles podem complementar. Em termos de tudo, em termos de organização, em termos de investimento. Então, assim, hoje a gente atua desde a produção de landing pages
até, de fato, a sistemas mega complexos como é a casa do Big Brother. Então, assim, e todos esses sistemas, quando a gente está falando, envolve a tecnologia Node, JavaScript, React e React Native. Então, assim, é um pouquinho do briefing que eu tenho para passar para vocês do que a gente trabalha. Não sei se o Julien ou o Felipe querem complementar. Eu acho que é muito assim o que o Robson falou mesmo, que a gente atua, eu acho que dos pequenos até aos maiores projetos, a gente tem um pouco do nosso time ali e muitas das vezes até muito, né? Porque tem muito sistema que a gente faz do início ao fim. E outros que a gente tem uma participação. Eu acho que, novamente, é muito importante frisar que a nossa tecnologia, assim, que a gente costuma usar de ponta a ponta, acaba sendo exatamente a stack que a Rocket City tanto ensina aí para a comunidade, dissemina esse conhecimento bem bacana, que é o que a gente utiliza hoje na Globo. Legal. Se vocês conseguissem, assim, pessoal, claro, mesmo quem não assiste BBB, é impossível que não fica sabendo o que rola lá por dentro, né? Tipo, tu abre qualquer página na internet, se tu abrir o site da Rocket City, tipo, na página inicial vai ter falando da prova que aconteceu no BBB. Então, assim, se vocês pudessem, assim, dar alguns exemplos de alguns projetos que talvez para vocês foram marcantes, que vocês desenvolveram, utilizando essas tecnologias ou não, tanto faz, que vocês desenvolveram aí para o pessoal começar a entender um pouquinho mais. Porque, assim, quando a gente pensa em Globo, eu acho que a primeira impressão que a pessoa tem é que vocês devem ficar responsáveis só pela parte de tecnologia do site, sistema de votação. Mas eu acho que o pessoal que está, às vezes, ouvindo, assistindo esse podcast, não tem dimensão de como essas tecnologias, às vezes, podem ser utilizadas para coisa que a gente nem imagina. Como, por exemplo, que nem vocês deram exemplos já em outras conversas que a gente teve, de mostrar algumas coisas na TV, alguns gráficos, aquelas nuvens de tags. Então, se vocês pudessem dar alguns exemplos, eu acho que seria bem legal. Na verdade, eu acho que o Big Brother esse ano foi um ano ímpar para ele, né? Porque a gente quebrou recordes e recordes esse ano. E eu acho que a principal inovação que a gente entregou de tecnologia envolve muito das tecnologias de React Native, Node.js, JavaScript em geral, no caso. Foi, eu acho que, primeiro, o app que foi entregue dentro, o primeiro celular que entrou dentro da casa de um Big Brother, não um Big Brother Brasil, mas o Big Brother no mundo. Ou seja, a gente conseguiu colocar um celular dentro da casa do Big Brother. Então, o maior desafio dessa aplicação era a questão de segurança, porque assim, um brother ele não poderia ter acesso a algumas funcionalidades que o celular dá, então. E essa aplicação foi feita toda em React Native. O autor está aqui, que é o Felipe que está aqui. Ele pode falar um pouquinho para vocês melhor da experiência. Mas o mais legal do Big Brother é que assim, não foi só o React Native que estava ali no celular. Era como ele se comunicava, que a gente tinha um barramento de dados dentro da casa, e esse barramento de dados todo ele era feito em Node.js. Então, assim, a gente tinha naquele barramento de dados todos os dados de peso, de idade, dos pesos diários dos brothers, de número de passos, contador de passos dos brothers dentro da casa. A gente tinha a questão de água, volumetria de água em caixa d'água, a gente fazia para poder colocar se o brother ia para a xepa, se não ia. Então, assim, tudo isso era feito com controle baseado em um barramento de dados que acontecia dentro da casa, baseado todo em Node.js. E apoiado ainda em cima de um banco de dados em MongoDB. Então, assim, a gente tinha um MongoDB clusterizado dentro da casa para poder dar toda a disponibilidade e confiabilidade para a gente ter aquele sistema funcionando 24/7 durante 3 meses. O melhor de tudo, e além disso, a gente ainda tinha também algum que a gente chama de workers, né? Eram robôs que funcionavam dentro da casa também, coletando essas informações, integrando ela com esse barramento de dados e depois expondo essa informação em nuvem, para que o pessoal do G-Show pudesse utilizar esses dados e colocar disponível lá na página do G-Show, que foi até um dos maiores sucessos nesse ano, que foi a questão dos stories, né? Então, assim, a gente viu que os acessos foram infinitamente maiores nessa aplicação do monitoramento, da página de monitoramento, por conta desses stories que a gente conseguiu coletar através de uma inovação que a gente colocou dentro da casa do Big Brother com o celular.
Agora o Felipe, se ele quiser, ele dá uma explicação melhor aí do React Native, do desafio que a gente teve. Seria legal o Felipe comentar um pouco porque, de certa forma, Felipe, assim, eu não sei tu, mas deve bater aquela ansiedade ali no momento que tu recebe, tu vai construir o app que vai ser utilizado lá pelos brothers, provavelmente não, o programa mais assistido da Globo como um todo, assim, né? Acho que no intervalo de tempo, assim, acho que passa tudo. Então, Felipe, cara, como é que foi carregar essa responsabilidade? Como é que tu tomou a decisão aí da tecnologia que tu ia utilizar e contar um pouco sobre o desenvolvimento, se teve que lidar com bug, como é que tu correu atrás, acho que seria legal, cara. Então, na verdade, assim, foi uma responsa muito grande, né? Visto que foi até o que o Robson comentou mesmo, era meu primeiro sistema no ar, até então eu nunca tinha feito um sistema que ia para televisão em si, e o meu primeiro foi exatamente o Big Brother. E aí você pensa, tipo, pô, o primeiro celular que vai para casa é o meu primeiro projeto que vai pro ar. Então, olha a responsabilidade que deixaram, assim, sabe? Mas a todo momento foi incrível essa experiência. E uma das premissas era ter algumas funcionalidades semelhantes ao do Instagram, que era ter sticker, colocar texto, bumerangue e tudo mais. Sendo que eu teve alguns pontos que a gente optou também em utilizar o React Native para estar agregando um pouco também o conhecimento que a gente já tem, de certa forma, do JavaScript, a gente conseguir estar aproveitando esse conhecimento também ali no mobile. Então a gente acabou tomando essa decisão. E teve alguns artifícios também que a gente teve que fazer relacionado para poupar bateria, para não ter que ficar... Porque isso seria um problema, né? Se o celular descarrega ali no meio da festa, por exemplo. Então teve alguns artifícios que a gente teve que estar fazendo para estar garantindo que o aparelho ficasse funcionando ali 24/7. E assim, eu acredito que tenha sido a melhor opção, visto que tivemos poucas ocorrências relacionadas a ele. E foi um enabler muito grande, né, pra gente, porque através desse conteúdo que foi gerado a partir desse aplicativo, nós conseguimos entregar conteúdos em diversas plataformas. E assim, eu vou tentar te explorar um pouquinho mais aí para tentar entrar um pouco mais nessa parte do desenvolvimento. Tem algumas coisas que tu pode, tipo, revelar pra gente de algumas escolhas que tu fez na parte mais ferramental dentro do app? Por exemplo, algumas libs que tu utilizou, se tu utilizou, sei lá, Expo ou não, se tu utilizou algum tipo de gerenciamento de estado, como é que tu fez a estilização ali do app, se vocês seguem uma guideline da Global, se foi tudo do zero também? Puder explicar um pouquinho, isso eu acho que seria legal também. Então, nós utilizamos a arquitetura Flux, na época, nós ainda não estávamos confiantes para utilizar um Context API, então a gente acabou utilizando o Redux de ponta a ponta, tanto o Saga quanto o Redux para usar o gerenciamento de estado. Utilizamos sockets também para fazer a entrega tudo em tempo real e tudo mais. Relacionado a teste, a gente utiliza o Jest, que já é o default, né, do React. E layout, tu recebeu pronto e desenvolveu? Então, layout a gente tem uma equipe, né, de UX, que o pessoal manda super bem. Eles conseguem estar desenhando para a gente, trabalhando, e aí a gente trabalha junto para estar replicando esse protótipo para o nosso aplicativo. Exatamente assim, dentro do nosso processo de desenvolvimento, a gente tem um time de UX e um time de QA. Esse time de UX, a princípio, eles já acabam desenhando essas telas, fazem a prototipação toda da tela, e a gente acaba codando, trazendo essa tela para a realidade de fato do aplicativo. E aí, assim, depois que o aplicativo fica pronto, etc., a gente levanta todos aqueles casos de testes e o time de QA passa por esses casos de testes, além do Jest que o Felipe acabou de comentar. Mesmo assim, ainda a gente acaba passando toma uns sustozinhos, né? Que é natural do desenvolvimento. E eu acho que a gente teve pouquíssimos bugs, né, com relação a aplicação. Que eu lembro, a gente teve um que era de apertar 2 vezes o botão, né? Que eu conseguia apertar 2 vezes o botão e mandava 2 vezes a foto chegava duplicada. Mas assim, para o telespectador, aquilo ali ficou meio que transparente.
Mas, assim, às vezes a pessoa vê assim, cara trabalha na Globo, não tem problema. Não, a gente é humano, gente, assim, tem problema sim, a gente faz de tudo aqui para não acontecer, mas muitas das vezes, assim, acaba tendo uns bugzinhos. E aí, nesse caso, acho que foi isso daí, que o brother acabava apertando, a gente fechava o tempo dele de envio da foto, ele acabava apertando 2 vezes e acabava chegando 2 fotos pra gente dentro do nosso sistema de controle. Esse aí provavelmente o Felipe deve ter lançado aquele commit assim em 1 minuto, só com o texto fix, né? Só pra, tipo, o mais rápido possível. E daí, tipo, Exatamente. Por baixo dos panos, não, é tudo organizado, GitHub, tudo bem. Cara, eu tô achando o Julien aí um pouco quieto. Eu queria saber um pouco aí dos projetos que ele tá participando no desenvolvimento também. E a gente já falou um pouco mais da parte mobile. Eu acho que seria legal também a gente falar do restante, assim, como um todo. Os desafios do back-end que vocês estão enfrentando, pra web também. Eu não sei se vocês usam o React também pra alguma coisa que não seja além de web também. Se vocês quiserem comentar um pouco isso, seria bacana. Sim. Eu tô um pouco mais quieto porque esse ano eu não participei do BBB. Eu, entre aspas, me livrei. Eu participei dos dois anteriores. Só fez a voz do Big Fone, só isso. Eu tava dando, assim, eu dava o apoio moral ali pra equipe, que uma hora ou outra sempre precisava de uma ajuda, assim. Eu já tava trabalhando com a galera do jornalismo e do esporte. Quando eu falo galera, a gente acaba pegando demandas de várias áreas internas, né? Então, o Felipe, ele ficou mais focado no BBB, né? Nesse período, nesses últimos meses. Eu fiquei mais alocado atendendo demandas do esporte e do jornalismo. E eventos no geral. A gente considera evento, por exemplo, Rock in Rio, Enem. Então, assim, tem coisas nossas, coisas no Rock in Rio, tem coisas no Enem, por exemplo, a correção do Enem, que é feita assim que acaba a prova, tem uma equipe lá da educação, do G1, se reúne, faz a correção. Então, assim, inclusive ela, depois do BBB, ela é uma das páginas mais acessadas pela, assim, explosão de acesso. Por exemplo, tu tem desafio de acesso que ele... Eu não sei se vocês podem revelar ou se tu tem isso, assim, tu sabe mais ou menos, assim, um número por cima, assim, a média de acesso que a página tem entre um intervalo específico ou não? Então, na verdade, Diego, esses dados a gente evita de revelar por causa para problemas Confidencialidade. Confidencialidade, exatamente. Diego, só para contextualizar o que o Julien está falando, assim, eu queria só passar para vocês como a gente divide o nosso time, porque o nosso time a gente não atende só o Big Brother, como a gente falou lá no início, a gente é dividido em squads. Uhum. Esses squads a gente faz atendimentos que nem o Julien falou, a questão de um squad faz atendimento ao esporte e jornalismo, o outro faz aos realities, quando o BBB tá de pé, aí logo depois vem Mestre do Sabor, que é o que agora está no ar, a gente considera como reality e até Tamanho Família a gente também meio que dá uma considerada ali como um reality, mas a ideia assim, nessas divisões, nesse ano o Felipe esteve no squad do reality, mas a gente tem um outro squad que trabalha, agora como novidade pra gente, um squad que trabalha com a área de marketing, então que pega ali todas as entradas e pedidos que os clientes da Globo estão querendo fazer merchan e a gente transforma aquilo ali através de tecnologia, dá pitaco para poder trazer inovação para aquela ação, trazer novidades. E aí, assim, só dando esse contexto para todo mundo aí, que o Julien ficou fora do Big Brother nesse ano porque ele estava no squad do esporte e jornalismo, e a gente tem outros squads, entendeu? Uhum. Falando assim um pouquinho das ações que a gente trabalha muito com Node.js, JavaScript, o próprio React Native, React, que é o que você tinha comentado antes, a gente tem uma série de aplicações, não só que a gente tinha entrado no contexto do Big Brother, mas, assim, hoje a gente tem uma aplicação e um grande desafio que, cara, o Node.js ajuda muito a gente em termos de performance. É o quê? Não sei se vocês já estão cientes, mas hoje todo o canal, não só a Globo, mas como os outros canais, estão utilizando muito do artifício do QR Code.
E o artifício do QR Code, ele traz um belo desafio de infraestrutura, que é o seguinte: você tem muitos scans em pouco período de tempo. Então, assim, você tem que fazer com que a tua aplicação aguente aquele volume de acessos em pouco tempo, porque ela fica exibida ali na televisão, mas assim, quando a gente fala de Globo, a gente está falando de um canhão de quase 100 milhões de telespectadores. Então, assim, você imagina ali 10% desse público acessando esses QR Codes. E, assim, dessa forma, a gente consegue... o Node.js ajuda muita gente, até mesmo para aquela principal feature dele, de ele não ser um I/O bloqueante. Então, assim, cara, a performance que ele nos traz quando a gente tem uma aplicação que recebe um impacto em um volume muito alto de requests é absurdo. Tá certo, assim, que a gente tem os outros artifícios também ali para ajudar, claro, uma camada de cache, etc., na frente do Node.js. Em termos de performance, é absurdo, assim, eu queria deixar até isso bem claro pro pessoal. E não só esse desafio também dos QR Codes, mas, assim, o Julien agora até estava trabalhando, a gente trabalha muito também com mapa de geolocalização para poder trazer... estatísticas, no caso, até agora, assim, o que está em alta agora vamos trazer estatísticas do Covid, botar isso dentro de um mapa, no Google Maps, usar a API do Google Maps, e assim, até o projeto que o Julien trabalhou recentemente também era um desse, né, Julien, que você utilizou o Node.js, mas nesse caso acho que foi com Angular, não foi com React, esse daí, né? Foi com Angular porque a gente já tinha um histórico, né? Um projeto que foi baseado em Angular e a gente preferiu reaproveitar. Então, assim, tem uma série de aplicações que a gente aplica, de fato, a tecnologia do Node junto com o React e muitas das vezes a gente mistura muito também, Diego, o Angular junto com a tecnologia de front ali. Claro. E a gente tem outros exemplos até, que eu até linkei aqui, né? Que eu falei já do barramento, do Big Brother. A central de monitoramento também, que eu acabei falando do Big Brother, ela era toda em React, na verdade. O Dev nem está aqui com a gente, que de fato desenvolveu ela, mas ela foi toda feita em React, também recebia um volume bem alto de acessos e assim, performava muito bem. E esse ano a gente ainda trouxe como novidade meio que, como a gente tinha dentro da casa pessoas que eram influenciadoras, a gente meio que trouxe a central de monitoramento meio que num perfil de rede social, mais ou menos, e com isso, a gente conseguiu colocar os stories, que eram os stories que eles acabavam produzindo aquele conteúdo exclusivo dentro da casa, que foi o que a gente comentou anteriormente. E, assim, eu vejo, olhando como performance, o Node.js em conjunto com o React ou o Angular, na verdade, cara, ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Nessa pegada do Node aí, já que tu entrou bastante nesse assunto, eu acho que seria... legal a gente falar, porque tu falou de infra, falou a questão da AWS, falou a questão da performance do Node. O que vocês estão utilizando mais de infra aí? Se é tudo AWS, tudo instância EC2 mesmo, ou se vocês estão utilizando algumas coisas, por exemplo, serverless, alguma coisa assim dentro do squad de vocês, ou até em outros projetos que vocês conhecerem? Hoje, assim, muitas das vezes a gente, assim, como tem várias demandas e cada demanda tem uma característica diferente, a gente tem hoje N opções para trabalhar com infraestrutura. Hoje a gente tem os próprios servidores, que era da Globo.com e hoje agora é Grupo Globo, agora virou uma empresa só, na verdade, né? A gente tem acesso aos servidores da Globo, tem acesso à AWS, no caso, a gente vai receber um volume alto de acessos, se a gente tiver algum problema com relação aos servidores da Globo, a gente tem como um plano B, um plano de contingência, migrar para a AWS. E em termos de arquitetura, no caso, depende muito realmente assim, da demanda. A gente usa muito a EC2 ainda, mas dependendo do tipo da demanda que a gente recebe, a gente faz muita arquitetura mesmo híbrida em termos de microserviço. Então, assim, quando a gente vê que um tipo de serviço vai ser muito demandado, ou seja, uma API vai ser muito demandada, algo do tipo, a gente trabalha muito em cima dela com microserviço, para a gente conseguir fazer a elasticidade dela subir de acordo com a necessidade. E quando a gente, de fato, tem um sistema mais, vou dizer assim, mais corporativo, a gente trabalha em cima de EC2 e máquinas de fato.
Quando a gente está falando de time de servidores Globo, a gente trabalha em cima de container mesmo, que são esses containers são todos gerenciados por Kubernetes, na verdade. Então, assim, a gente tem esse leque de opções, e nesse leque de opções, em cada demanda a gente vai direcionando para uma arquitetura ou outra e etc, entendeu? Isso faz com que a gente consiga ter uma boa variação assim, de como trabalhar, e dependendo da demanda que a gente recebe. Assim, nosso time, ele usou AWS, só AWS por muito tempo, né? Então, assim, a gente tinha AWS por anos. Com a união das empresas, foi, assim, ofertando soluções internas que funcionam muito bem lá dentro. Que até usando uma solução open source, que é o Tsuru, que você tem a infra e coloca uma camada de paz, né? E aí você consegue gerenciar toda aquela infra de uma forma mais simplificada, né? Você não precisa lidar... Eu não preciso hoje, se eu quero subir uma aplicação, por exemplo, usando o Tsuru, eu não preciso me preocupar tanto com algumas... com a máquina em si. Eu faço uma configuração mais simplificada por exemplo, da instância, que vai ser um container. E aí eu me preocupo mais, por exemplo, com a configuração do cache, do Nginx. Então, assim, simplifica bastante a nossa vida. E aí a gente está gostando bastante de estar usando o Tsuru. Só que, assim, tem coisa que a gente ainda vai precisar da AWS. Por exemplo, quando a gente está usando coisas com Recognition, a gente usa lá solução com Recognition e, assim, faz sentido a gente usar uma solução já que o mercado todo está usando, que é o Recognition, né? Ou alguma coisa que a gente entenda que faça sentido usar o CloudFront também. Em alguns momentos a gente entende que vai ficar muito mais barato lá, vai ficar mais simples, porque a gente também, para configurar as coisas no Tsuru, a gente acaba envolvendo outros times. Então, às vezes, como o nosso time consegue ainda fazer as coisas muito, com nós próprios na AWS, às vezes a gente escolhe a AWS por isso. E vocês até tinham falado antes sobre estar utilizando o Mongo na aplicação ali do BBB e tal. A escolha do banco, assim, hoje vocês estão utilizando muito o próprio Mongo, NoSQL, ou isso varia também muito de aplicação? Que bancos vocês estão utilizando aí, geralmente? Hoje, na verdade, Diego, a gente realmente assim, depende muito da escolha. Nesse caso da casa do Big Brother, a escolha foi muito determinada pela questão da confiabilidade e disponibilidade do serviço. E aí a gente queria ter, ou seja, a gente teve um Mongo clusterizado dentro da casa, entendeu? Então, assim, a gente tinha, acho que eram 5 nós de MongoDB. E aí, assim, isso dava pra gente uma disponibilidade, uma confiabilidade dentro do banco de dados que era muito grande. Assim, a gente podia ter uma máquina ali que podia cair, podia não dar problema, que o nosso banco de dados continuaria ali de pé, trabalhando do jeito que deveria, de 24/7. Então, assim, é muito realmente... Porque o Mongo, assim, quando a gente fala de cloud, se a gente for utilizar Mongo como serviço hoje, ele é uma solução cara em termos de serviço. Quando a gente fala de Mongo internamente, quando a gente vou pegar aqui uma versão, vou configurar ele, nesse caso, eu vou tomar conta dele, de fato, não usar ele como serviço, aí realmente assim, a solução fica muito mais barata, mas ao mesmo tempo a gente tem um trabalho maior ali de você ter a manutenção, ter backup dos dados e etc. Umas rotinas que, de fato, o serviço já te dá isso automatizado, entendeu? Quando você paga por ele. Então, assim, a gente tem muita escolha tanto do benefício da tecnologia, custo dela e o requisito da demanda, entendeu? Então, assim, a gente migra bastante. Hoje a gente também já utilizou bastante Elasticsearch, que é esse search engine que, virou febre mundial e, cara, assim, performa também maravilhosamente bem se estiver bem configurado. E são exemplos de tecnologia que, às vezes, a gente trabalha para poder, em conjunto com o Node, e hoje a gente também utiliza, algumas aplicações da gente, a gente utiliza C# também, que é o .NET. Então, assim, esse daí é mais ou menos assim, a stack que hoje o nosso time Globo trabalha para fazer as entregas que a gente faz hoje, na verdade. Eu vi que tu tinha falado antes, até o Julien falou, tu desenvolvo aqui umas aplicações com Node, React. Vocês têm mais esse perfil, assim,
full stack, assim, ou a maioria do time não? É pessoas muito especializadas em coisas específicas? Como é que fica essa distribuição? A gente tem, na verdade, um pouco dos dois no time, né? Eu acho que a gente lá tem a possibilidade, se você quiser mexer com tudo, você vai mexer. Se você quiser ficar ali num contexto um pouco menor, você também tem essa possibilidade. Tem squads, por exemplo, que são especializadas em fazer aplicações com WPF, que é aplicações desktop com C Sharp, né? E aí tem times que preferem fazer alguma coisa com Electron, por exemplo, preferência ali. Então, assim, eu, por exemplo, o Felipe também pode até falar também, eu, por exemplo, sou um pouco mais generalista, eu uso Node bastante, mas eu já fiz muitas aplicações com Unity lá na área, usei Ionic, estou vendo alguma coisa de React Native também agora, usei bastante Angular, já usei Vue lá também, a gente já usou, já experimentou, WPF também. Recentemente a gente está fazendo alguns estudos para ver alguma coisa para a gente usar o Three.js para fazer a gente fazer coisas 3D na web, brincar com isso. Então, assim, lá é bem amplo isso. A gente sempre pensa que é aquela parada, né? O Node, né, ele resolve bastante coisa pra gente. Que o nosso principal problema, que a gente pode pensar assim, na empresa no geral, nas nossas soluções, é acesso, né? Então, o Node já, por si só, já ajuda muito a gente com isso. Mas, no geral, ele não é uma bala de prata. Tem coisa que a gente tem que entender, será que faz sentido usar Node? Será que, por exemplo, a gente precisou fazer muito processamento de vídeo numa festa do BBB, no ano passado? E, assim, a gente até consegue fazer com Node, né? Tem já alguns bindings para você usar o FFmpeg com Node. A gente, na época, entendeu que valia a pena usar o Python para fazer isso. A gente entendeu que teria uma performance melhor na época. E, assim, eu usava Python para algumas coisas, não usava no meu dia a dia. Eu tinha mais confiança, se eu fosse fazer questão de confiança, eu escolheria o Node. Mas a gente entendeu que a gente poderia ter um gargalo e vamos de Python, porque acho que talvez não faça sentido. Eu acho que tudo vai depender do feeling, junto do squad, junto da experiência também ali que a galera tem. Mas, no geral, a gente tem muita liberdade lá para escolher. Se hoje eu quiser usar uma outra tecnologia, eu não teria tanta resistência assim. No geral, a gente sempre pensa em avaliar os benefícios e os ganhos. Então, Node com React, assim, 90% das coisas a gente consegue resolver. Mas tem os 10% ali que a gente precisa ver outras coisas. A gente procura muito, o Diego, um time realmente assim, mais generalista, full stack mesmo, sendo que realmente assim, a gente sabe que o programador, o desenvolvedor, ele tem as preferências dele. E a gente não inibe essa situação. Então, assim, aos pouquinhos, tem um squad que, tem uma inovação aqui que a gente quer, que foi um pouquinho que o Julien falou. Não, teve uma festa do Big Brother no ano passado que, a gente precisava processar vídeo em tempo real para poder exibir num telão para os telespectadores. E, cara, a gente precisava performance e conseguir fazer aquilo ali com um tempo legal. E aí, assim, a gente lá atrás viu que, cara, o Node.js ele ajuda a gente pra caramba em muita coisa, mas ali, para processar vídeo, cara, não é a finalidade dele. E aí a gente procurou alternativas e, no final das contas, a gente preferiu o Python. Mas, assim, até o Felipe é um exemplo disso, que ele, assim, ele entrou lá Reactzão mesmo, assim, é um cara... E eu vejo ele muito, assim, ele é full stack, mas eu vejo ele um cara como referência de React, entendeu? Assim, ele é um especialista em React. Então, eu no caso do Julien, eu já vejo ele mais especialista como Node.js. Então, assim, é um cara que já é mais back-end. Então, mas, assim, não deixam a desejar quando saem da zona de conforto e vão trabalhar em aplicações como, no caso do Julien, em React ou Angular. E no caso do Felipe, a questão dele vir trabalhar no Node.js ou trabalhar em back-end, algo do tipo. Isso é até uma pegada assim que eu vejo vindo muito lá de fora, que eu já falei isso em diversos vídeos, talvez seja mais ou menos o que vocês também estão utilizando como modelo
ideal aí dentro, que é o desenvolvedor em formato de T, que a gente fala. Se a gente fosse pensar cada ponta do T como sendo indo para um lado, né, sei lá, web, back-end, mobile, sempre tem uma ponta a mais ali que a pessoa gosta mais, é especializada, se destaca e se eu precisar resolver uma coisa difícil com o React, sei lá, eu vou mandar pro Felipe. Mas, Exatamente. ele não vai deixar a desejar se um dia eu precisar que ele desenvolva por completo um app, né? Que talvez a parte mais difícil do Node, ele vai precisar pedir um pouco de ajuda pro Julien, mas não quer dizer que ele vai necessariamente sentir dificuldade. Então isso eu acho muito legal, um perfil que tá bem bacana. Exatamente isso. Na verdade, até quando a gente faz recrutamento, etc., muitas das vezes, até lá no próprio evento da Rocket City que a gente participou, as pessoas chegavam para mim, Robson, vocês fazem recrutamento, qual o nível de senioridade que você está precisando? E assim, o que eu costumo responder para as pessoas, assim, é muito difícil você falar, eu quero um cara pleno, sênior ou júnior, seja o que for. Eu vejo como assim, o cara pode ser sêniorzão em React e, em Node ele ser júnior, entendeu? Assim, mas ele ali, dependendo da demanda que eu tenho, ele vai resolver meu problema, entendeu? Uhum. A gente evita muito taxar o cara com relação a isso. É que essa nomenclatura ela é muito ambígua, né? É muito difícil, porque... senioridade pode ter mil características diferentes, né? Então, eu acho que realmente, assim, você, como qualquer outra empresa, vocês vão procurar pessoas que vão entrar para resolver os problemas. Isso. E eu acho que nem a gente estava conversando no último podcast do Use Case com o pessoal do Banco Neon, é essa questão do dev que consegue se adaptar muito bem às diferentes ocasiões, né? E não ter esse fanatismo só pelas tecnologias ou por uma área específica. Até como vocês falaram, ali o Julien foi desenvolver o negócio do vídeo. Cara, minha área de confiança é o Node. Mas realmente, o Node para essa parte não é a melhor coisa, né? Então, a gente conseguir desprender um pouquinho dessa nossa paixão por uma tecnologia específica e escolher a tecnologia que vai resolver o problema, eu acho que já é um plus muito legal, né? Exatamente. Quando a gente tá falando de recrutamento de profissionais e etc., realmente assim, a gente leva muito em consideração essa questão de adaptação mesmo ele não ter essa... Na verdade, assim, eu não digo nem... É ruim falar ele não ter uma paixão por tecnologia. Eu acho que ele até pode ter essa... Mas não ser apegado a tudo se resolver com ela, entendeu? Uhum. Porque realmente, assim, infelizmente, hoje a gente não tem uma tecnologia ou uma linguagem que é uma bala de prata e resolve nossa vida em todos os sentidos. Então, eu acho que, nesse caso... a melhor dos perfis que a gente procura é esse cara que é um cara, até na expressão assim, é safo, né? Ele é um cara que você dá a missão para ele, o cara vai lá, vai procurar, vai estudar, não, olha só, a melhor forma de fazer é dessa forma, eu vou seguir esse caminho e vamos embora. Por isso que, assim, até esses termos, eu sou um desenvolvedor sênior, júnior, pleno, eu acho muito ruim a gente classificar o desenvolvedor dessa forma, entendeu? Uhum. Eu não vejo isso porque, assim, para uma tecnologia, acho que a pessoa pode ser sênior, para outra, quando você sai de um contexto e vai para o outro, a pessoa realmente, assim, pode... eu sou júnior, então, nesse contexto. Eu acho bem ruim, assim, a gente trabalha com essa questão. Até porque hoje as coisas são tão parecidas, né? E se a pessoa tiver essa vontade de se adaptar, como a gente já falou aqui, a pessoa sai do React pro Angular em um dia, se ela tem essa cabeça madura o suficiente e o nível real de senioridade, né? Porque eu acho que o nível real de senioridade ele vem nesse momento. Que eu tô aqui hoje trabalhando com React, se amanhã eu precisar programar em Vue, cara, deixa comigo, eu vou conseguir, eu vou lidar. Porque as coisas, elas são muito parecidas, assim, tu vai aprender no máximo uma sintaxe diferente ali. Nessa pegada do back-end, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre ferramentas, tecnologias ali na parte do React Native com o Felipe. No Node hoje, assim, vocês lembram de algumas coisas? A gente tá usando muito tal framework. Eu entendi que vocês são muito bem livres para escolher as ferramentas que vocês querem utilizar. Isso, achei sensacional. Acho que numa empresa do tamanho de vocês também não tem como ficar criando muita regra também. Eu acho que deixar o desenvolvedor nesse habitat que ele pode testar as coisas novas, eu acho que é uma parte muito massa. Mas tem algumas coisas assim que vocês já estão utilizando em vários projetos, já entenderam o que funciona e estão seguindo por isso aí. Sei lá, a gente vai desenvolver uma API e a gente sempre utiliza tal framework, a gente vai desenvolver tal coisa, a gente sempre utiliza tal tecnologia, mais
voltado para o back-end? Sim, a gente tem esses padrões que a gente até coloca dentro do nosso time, a gente fala que é o nosso boilerplate, né, dentro do time. A gente vai falar de, por exemplo, no JS, a gente trabalha com Express, Sequelize, e assim, até o uso do Sequelize, quando a gente fala, tem que ser moderado, pensado, né? Porque muitas vezes, assim, se a gente utiliza ele para fazer alguma query, é uma das coisas que eu falo muito assim para os devs. A gente ter um olhar para aquela query que está acontecendo dentro, que o Sequelize está gerando. Porque aquilo ali, muitas das vezes, não é performático. E assim, até esse ponto de atenção, ele está ali para te ajudar. O Sequelize, você usar a sintaxe dele, ele vai te ajudar gerando uma query que obedeça o que você está pedindo. Mas muitas das vezes aquela query não é a mais performática possível. Então, assim, a gente trabalha muito com bibliotecas como o .env para a gente obter as variáveis de ambiente. Trabalha além do Sequelize. Me ajuda aí, pessoal, se vocês lembram de mais algumas que a gente trabalha ali em back-end. Joy Para validação, exatamente. A gente trabalha muito com ele. Tem mais alguma, Felipe, que tu lembra? A gente utiliza também quando tem a necessidade de ser algum projeto real-time, utilizamos o Socket.io também. Socket.io, exatamente. Autenticação também, JWT? Utiliza... Isso, JWT com password, a gente usa os dois também. Tô me lembrando aqui algumas outras. Aí quando a gente está falando um pouquinho mais de segurança, a gente usa do próprio Express, né, que eles já ajudam muito a gente com relação a essa recomendação, que é o Helmet. Que ajuda bastante ali na parte de segurança também, não expondo alguns headers, evitando algumas exploits, né, que a gente pode sofrer. A princípio, gente, acho que seriam essas. Tem mais alguma que vocês estão lembrando? Eu acho que o que é bacana também é que a gente acabou criando, não vou nem titular como, seria a nossa ferramenta de trabalho mesmo, é o que facilita o nosso desenvolvimento no dia a dia. Hoje a gente consegue estar assim, subindo uma API em pouco tempo, garantindo que toda API vai ter o mesmo nível de segurança, independente se ela vai ser uma aplicação simples ou uma aplicação robusta. A gente tem sempre um nível avançado de segurança e isso a gente consegue, assim, em poucos minutos, porque isso já está pronto, entendeu? Que é o que o Robson disse que a gente denominou como nosso boilerplate. E vocês usam GitHub, GitLab, alguma coisa self-hosted? Não, hoje a gente usa o GitLab como versionador de código. E em algumas aplicações, hoje a gente não está usando mais o pipeline dele, mas lá atrás a gente usava o pipeline do próprio GitLab. Mas a parte do CI, tu diz, e isso era configurado... Isso vocês que configuram, se for algo mais simples e tal, ou é configurado por uma outra equipe, ou já é pré-configurado naquela hospedagem que vocês contaram ali? Então, lá atrás, hoje a gente não está usando, lá atrás já era pré-configurado e assim, a gente já subia todo o nosso pipeline para um cluster de containers na Amazon. Então, a gente tinha um mega cluster e subia versões de cada aplicação para cada cluster de container, na verdade. E daí ele replicava lá e... Replicava, exatamente. Show, galera. Eu acho que a gente conseguiu entrar bastante nessa parte do Node, deu para conversar bastante do React Native também, a gente falou ali sobre a web. O web, claro, tem muita coisa ali que compartilha com o React Native também. Para onde vocês estão avistando agora a área de tecnologia na Globo? Assim, tem alguma coisa que vocês estão testando, assim, novo? Testar para ver se dá certo? Alguma linguagem nova? Alguma ferramenta nova? Tem alguma coisa, assim, que vocês estão brincando que daria, assim, para adiantar? Então, hoje a gente já vai dar as primeiras conversas que a gente vai ter ainda é do Deno, né? Que acho que agora é a explosão que aconteceu agora dos últimos dias. Para a gente experimentar ele, entender realmente assim que ele vem com proposta de runtime seguro, etc. Eu acho que é um benefício muito bom, ainda mais quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Globo, que pode sofrer a qualquer momento ataques, etc. Então, assim, eu acho que é uma boa proposta para a gente já seguir para o futuro alguns testes em cima dele e entender a questão de performances e questão de produtividade até mesmo da própria equipe que a gente já tem internamente, entendeu? Quando a gente também está falando de desenvolvimento mobile, uma das questões que a gente está levantando lá é também a gente fazer alguns testes com Flutter, que a gente ainda não conseguiu fazer
internamente, assim, a gente já montou algumas aplicações, mas não colocou nenhuma em produção para ver como vai funcionar. A gente ainda não teve essa coragem. Mas até mesmo não é nem pela tecnologia, não. É mais pelos Sim. skills dos desenvolvedores, na verdade. O pessoal está amadurecendo em conhecimento dela. Sim. E acho que são as duas tecnologias assim que a gente ainda tem um prazo mais curto que a gente tem visto aí para uso de novidade, assim, entendeu? A gente tocou num ponto que acho que é bem interessante, que a gente começou a falar sobre full stack e tudo mais, e aí tu tocou naquele ponto lá do RSXP, que falou sobre o pessoal vir conversar com vocês sobre contratação, e aí a gente cai na famosa pergunta, vocês estão contratando? No momento a gente está contratando, estamos com algumas vagas já abertas até. Vou pedir ao pessoal, não sei se a gente pode divulgar aqui. Dá-lhe pau, divulga, já fala como que faz pra entrar em contato, já fala aí, o pessoal, assim, se quiser listar algumas tecnologias. Assim, a gente falou de tecnologia o podcast inteiro, então a pessoa chegou aqui, ela já sabe o que vocês usam. Então Exatamente. não precisa nem... Mas legal, se quiser, pode falar. A gente não limita ao nosso mundo de tecnologia as pessoas que se candidatam. Então, assim, elas podem se candidatar, o que a gente leva muito em consideração é a experiência que a pessoa teve, entendeu? Em termos de desenvolvimento. E como ela se adaptou, um pouco daquele papo que a gente teve anteriormente, como ela se adaptou no trajeto da carreira dela. E a questão da pessoa também ser, eu sou júnior, etc. Não, cara, manda o currículo, que assim, tem espaço para todo mundo. Porque as pessoas às vezes começam, não tenho experiência, não sei o quê, Paraná, e assim, a gente já teve experiência dentro do nosso time mesmo, que assim, a gente já contratou gente que realmente, assim, não tinha uma gama de experiência muito grande, mas a gente identificava que o perfil dela estava dentro da cultura que a gente esperava para o nosso time. Então, assim, eu vou deixar aqui agora a forma de se candidatar. Pode ser pelo meu e-mail, na verdade, vou deixar aqui, robson.morais@g.globo. É o novo e-mail da Globo, por isso que... Robson Moraes com E ou com I? Com I. Robson.morais. Moraes, @g.globo. E aí podem me mandar e-mail com anexo, com currículo no anexo, a gente vai trocando uma ideia mesmo. Pode falar um pouquinho do processo seletivo, se puder, a gente... Dá-lhe pau. Então vamos lá. Geralmente, assim, o processo seletivo, agora ainda mais nessa época de Covid, a gente está fazendo, a princípio, eu estou fazendo primeiro uma ligação para conhecer a pessoa, entender quais foram as experiências, quais foram as tecnologias que ela trabalhou. Em cima disso, a gente vai para uma segunda etapa, que é um teste técnico mesmo, a gente manda um testezinho para o candidato, a pessoa vai lá, executa o teste, manda para a gente lá o link do GitHub, do GitLab, ou seja, de qualquer versão de código, e a gente avalia toda a arquitetura e raciocínio lógico que ela teve em cima do código, e a pessoa, depois que ela entrega esse teste, ele faz uma apresentação para a gente de como ele pensou em resolver o teste, por que ele usou a arquitetura tal, por que ele decidiu trabalhar com as libs XYZ, e em cima disso a gente tem uma avaliação mais técnica em cima do candidato. E aí, a partir desse momento, a gente traz internamente para fazer realmente assim, a aprovação e fazer já o onboard dentro do nosso time. O próprio Robson é um menino prodígio. Ele era o cara do PHP da outra empresa. Entrou como desenvolvedor há um tempo atrás. Sim, não sabia nada de Node, nunca tinha trabalhado com Node na vida. Não trabalhava com I/O não bloqueante, assim, era uma coisa nova. E assim, se adaptou ao Node. Hoje é até referência da equipe, hoje é nosso coordenador, né? Mas assim, há um tempo atrás ele entrou como desenvolvedor. Então ele é um bom exemplo aí de que a equipe recebe gente de qualquer tecnologia, qualquer stack. E assim, eu gostaria também de dar uma dica aí pro pessoal, galera. Fez um projeto pessoal, fez uma lib que você acha que tá te ajudando, bota no GitHub, que isso faz toda a diferença, as empresas olham. Às vezes a gente acha que não, vou colocar lá, ninguém vai ver meu perfil, mas não tem essa. Todo momento, quando uma empresa está precisando de um determinado candidato, tem empresa que até crawler tem para poder estar pegando candidatos. Então, assim, é super importante. Não são poucas, não. Pois é.
Então, assim, é super importante você tá colocando teu projeto lá no GitHub, você tá colocando o teu projeto lá no LinkedIn, que isso daí faz com que o caminho, a distância entre você e a tua empresa que você almeja, que você sonha trabalhar lá, seja cada vez mais curta. Perfeito, galera. E só pra gente finalizar, porque eu fiquei interessado agora, mais um interesse pessoal. Vocês estão trabalhando agora com todo com tudo isso que está acontecendo, vocês estão trabalhando remoto, né? Como é que está sendo isso para vocês, assim? Vocês trabalhavam fisicamente antes, como programadores, assim? Tá normal, tá melhor, tá pior? Como é que tá a comunicação? Assim, eu acho que para mim foi um pouco mais tranquilo, né? Porque anteriormente eu já tive essa experiência, eu trabalhei remoto. Então, só que por outro lado, a gente acaba sentindo um pouco de falta daquele contato, né? A gente estava muito acostumado a, por exemplo, coisa mínima, né? Tipo, você tá com uma dúvida, era só você olhar pro lado, ô Juliano, pô, como é que faz isso? Como é que você resolveu esse determinado problema? E hoje a gente sente um pouco essa dificuldade, sabe? De não que a comunicação ainda ocorre, mas só o fato de você estar ali presente com a pessoa poder ir lá olhar e ver com você sentado, eu acho que faz toda a diferença também, sabe? Mas fora isso, por mim pelo menos, está fluindo tranquilamente. É assim, alguns times lá já estavam experimentando um dia na semana, home office, alguma coisa assim. Então, assim, se você precisasse, por exemplo, resolver alguma coisa pessoal, na vida pessoal, à tarde, então, assim, trabalha de casa. Então, assim, no geral, lá tem é bem flexível relacionado a isso antes do Covid, né? Eu poderia dizer do depois, acho que o nosso time, no geral, conseguiu se adaptar bem, tá? Eu percebo que, assim, na tecnologia no geral, né, se a gente for pensar nas outras empresas, é bem comum você ter a galera trabalhando no home office. Então, assim, isso não é muita novidade. Lá acaba sendo novidade para muita gente, sim, porque é TV, né? Então tem muita gente de produto que está conseguindo fazer suas coisas em casa. Então, assim, essas pessoas provavelmente estão começando a se adaptar agora. A gente não tanto, porque a gente já vinha de um histórico que dá para fazer muita coisa dentro de casa, né? Tendo internet, uma VPN. Muitas das vezes, assim, os exemplos que eles utilizaram dentro do home office, acho que foi muito benéfico para, assim, abrir a mente de alguns gestores com relação aos times, entendendo que, cara, olha só, o trabalho continua, funciona e a produtividade do time continua a mesma, entendeu? E, assim, dentro da Globo, eu acho que já tem pessoas que repensam a questão do home office. Porque realmente, assim, lá no início era meio que um tabu. Eu não sei se porque a Globo já era uma empresa mais antiga, etc. Mas hoje eu acho que os pensamentos mudaram muito com relação a essa experiência que, infelizmente, por causa do Covid, né? Mas, assim, mostra também um pouquinho da maturidade do time, de como o time se comporta longe do ambiente de trabalho. Tá certo que é um pouquinho negativo com relação ao que o Felipe falou. Assim, a gente perde um pouquinho ali daquele contato pessoal, de você... cara, eu tenho uma dúvida aqui, como é que eu tiro? Muitas das vezes, assim, até eles iam lá, conversavam comigo, Robson, pô, me ajuda nisso aqui. Juliane, me ajuda não sei o que lá. E assim, era vice-versa. Às vezes acontecia, eu mesmo tô com um problema, não sei o que. Pô, Juliane, pô, tu já teve esse problema aqui? Já tive. Pô, Felipe, tu já teve esse problema? Pô, e hoje a gente... Não é que não exista, a gente tem uma barreira aí a mais, né? Que, pô, tem que às vezes ligar para fulano, ou tem que falar, fulano, pô, me atende aí no Slack, me atende aí no não sei o quê, vê o que eu tô precisando aí. Mas, assim, em termos de produtividade, eu acho que o time, assim, se comportou muito bem e acho que isso daí é um reflexo da mudança da cabeça na verdade, reflexo não. O comportamento do time trouxe como consequência, acho que a mudança de paradigma que alguns gestores tinham sobre o trabalho de casa, entendeu? Perfeito, eu acho que o mais legal disso tudo é que como vocês contratam tanto, assim, às vezes fica muito limitado a questão de quem poder contratar por causa da questão física, né? E com essa parte remota, pô, aí o céu é o limite e por mais que vocês acabam perdendo esse contato, acaba que, na verdade, vocês também vão acabar dando mais oportunidade para muita gente, às vezes, boa no Brasil inteiro, que vocês não conseguem atingir, né? Eu acho isso um dos pontos mais legais, né? Exatamente. Mas, pessoal,
foi muito massa nossa conversa. Quero agradecer vocês, Robson, Julien, Felipe, por esse papo. Felipe eu já conhecia lá do RXP, então a gente já bateu um bom papo, mas assim, obrigado por participarem. Se vocês quiserem deixar algum tipo de mensagem final, falar alguma coisa que eu possa ter esquecido de perguntar que vocês queriam ter falado, fiquem à vontade, que agora o momento é de vocês. Eu vou deixar um recado aí pra galera. Vocês que estão assim, não só o pessoal que tá no Rocket City, mas a pessoa que vai tá ouvindo esse podcast, né? Também, né? Não só os alunos da Rocket City, mas o pessoal que tá ouvindo esse podcast. Vocês, assim, fiquem sempre ligados na essência das coisas quando vocês vão estar aprendendo, tá? Eu, assim, não que eu seja uma pessoa super experiente, mas o que eu vejo muito ainda, até, assim, no mercado, é que tem muito profissional que está esquecendo da nuance, nos detalhes. Então, assim, tá focado muito vou aprender React, mas, você não tá preocupado em entender exatamente como funciona o fluxo de vida, o ciclo de vida, né, da sua aplicação. Você realmente sabe de cabeça como funciona isso? Você sabe exatamente como funciona o Event Loop do Node? Então, se eu botar um set interval, um set timeout dentro do for, o que vai acontecer? Você consegue explicar isso? Isso é uma coisa clara para você? Então, assim, esses detalhes, eles são muito importantes. Eu acho que isso é uma coisa que tem muita gente na área que acaba aprendendo o framework, sabe usar muito o React, mas aí você cai a pessoa pode cair num limbo ali e não conhece bem o detalhe, como funciona aquilo, porque ela só se preocupou em aprender o framework, não quis aprender exatamente o detalhe. E a segunda dica que eu posso dar clean code é muito importante. Então, a gente passa o maior tempo da nossa vida lendo código, né? Então, se preocupa muito como você vai escrever as coisas, o seu código. Isso é muito importante também. Acho que é isso, sim. Perfeito. Eu queria deixar também mais chover um pouquinho no molhado, né? Só para a galera realmente assim. Hoje o mercado de desenvolvimento realmente assim está bem aquecido e acho que tem espaço para todo mundo. E é um pouco do que o Julien falou assim. Eu queria deixar essa mensagem mesmo de tipo, pessoal, não foquem em frameworks e a ideia é a gente trazer assim, entender a essência de como as coisas funcionam, que é você entendendo a essência, dependente de linguagem, framework, você consegue aplicar esse conhecimento em qualquer outra situação. E isso daí eu acho que assim, é uma das coisas que realmente assim, faz a diferença para um desenvolvedor. Focar principalmente nos fundamentos, né, do que está sendo criado. Exatamente. Né? Não simplesmente, eu sei criar uma API REST com tal framework. Beleza, mas como é que a API REST funciona por baixo dos panos? Por que tu tá criando uma API RESTful e não tá criando outra coisa, né? Eu acho que isso é bem interessante também. Filipão, lança a braba aí, cara, de finalização aí. Tens a última voz, tens o poder de deixar aquela mensagem final que todo mundo se emociona no final do podcast. Cara. Beleza. Eu acho que é mais do que um pouco do que eu disse mesmo, né? Então, assim, eu sei que muitas pessoas hoje sonham em estar conseguindo a tão esperada vaga. A Rocket City vem contribuindo muito com isso. Então, galera, vocês estão no caminho certo. Vocês utilizem aí todas essas dicas aí que o Robson, o Julien deu. Soma isso com todo o conhecimento adquirido pela Rocket City, que você está acompanhando aí todos os dias, está fazendo bootcamp. E assim, pode ter certeza, cara, que no final, esse conhecimento, ele vai te levar a uma vaga e isso vai acontecer tão rápido que você vai ficar até assustado, sabe? Eu mesmo, eu já trabalhei em 2 empresas e eu ainda nem sou formado. Então, tipo, isso daí eu acho até uma quebra de paradigma mesmo, sabe? Porque tem muita pessoa que acha que para estar conseguindo a tão almejada vaga precisa ter 4 anos de faculdade, ter N diploma. Não, galera. Foca no que você gosta de fazer, foca no que as empresas estão procurando. Foca aí no curso da Rocket City que você vai conseguir estar atingindo todos os seus objetivos. Perfeito, galera. Muito obrigado. Já vamos para 9h15 da noite aqui gravando podcast. Vocês ainda estavam em reunião antes. Olha, a galera tem que gostar muito do que faz mesmo, né? Porque agora
Show, pessoal. Obrigado por tudo. Galera que tá assistindo, ouvindo a gente. Não esquece, você tá ouvindo isso por uma plataforma, assistindo que permite comentários. Deixa um comentário aí embaixo, depois vou pedir pro pessoal da Globo dar uma passadinha lá nos comentários. Às vezes tem alguma coisa que eles querem responder, deixar um alô lá pra vocês, compartilhar ali o LinkedIn, que nem eles tinham falado, as vagas. Acho que seria muito bacana. Lembrando, esse foi mais um episódio do podcast Use Case. A nossa ideia aqui é trazer os devs, as pessoas que estão desenvolvendo dentro dessas empresas, para conversar um pouquinho com vocês sobre as tecnologias utilizadas, infra, back-end, front e mobile, e a gente conseguiu falar de muito projeto bacana, fiquei muito entusiasmado, não é entusiasmado, mas fiquei muito interessado, principalmente nesse projeto que vocês contaram ali do BBB. Eu não imaginava que vocês tinham simplesmente, o Felipe pegou lá, desenvolveu um app lá com Redux Saga, React Native, e eu aposto que para a maioria das pessoas que assistem isso, veem isso, né, o podcast em si, eles ficam, meu Deus, mas eu também sei isso. E por que, né, às vezes a pessoa fica, eu não vou me candidatar à vaga porque deve ser muito mais complexo. E não, assim, às vezes o básico é o que resolve e a pessoa fica presa. Não, eu preciso saber as ferramentas mais complexas e não sei o quê. Que nem eu tava conversando no último use case que teve com o Banco Neon, assim, eles explicaram também, assim, tudo express e coisas assim simples, né? Não precisa às vezes ser coisas de 1000 cabeças para as coisas de mais difíceis, assim, para conseguir resolver os problemas que vocês têm. Então é isso aí, galera. Obrigado vocês novamente participaram, obrigado pra galera que assistiu ou ouviu esse podcast até o final. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!